Amigos e amigas, vocês sabem que tipo de música é normalmente associada àquela que é tocada nos bares, boates e clubes noturnos de Ibiza, em Espanha, certo? Ou pelo menos era, até há uns bons anos atrás, pois isto das tendências e modas na música mudam mais rapidamente do que aquilo que pensamos. Penso que o disquinho que vos trago hoje aqui no canal poderá enquadrar-se nesse panorama. Fiquem, pois, por aí que vamos falar dele. Pois é, meus queridos amigos e amigas, o disco de hoje representa uma certa decepção para mim. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Francis Music Den e a mais uma das minhas menções honrosas, a série que inclui todos os discos da minha coleção pessoal, atualmente nos cerca de 3.000 títulos, aos quais eu não dou mais grande atenção, já que de alguma forma não são discos que eu aprecio particularmente. No entanto, o facto de não serem também tão pindéricos ou fatelas faz com que não possam ser enquadrados como tesourinhos deprimentes. E para isso criei esta mesma série. Apenas uma nota. Quero salvaguardar sempre que esta é a minha apreciação puramente pessoal e baseada na minha opinião, gostos e preferências. Ok? É possível que vocês tenham outra ou que vocês façam outra e não há problema algum. É com esse respeito que devemos viver e conviver. E é para isso mesmo que estamos todos aqui. Bom, eu fui já buscar o disco e garantidamente que a larga maioria de vocês conhece o disco Tubular Bells, de Michael Field. Não é verdade? Qual seria então o resultado se a música desse registro, quase intemporal, incluísse toda aquela sonoridade eletrónica e sintetizada que tão frequentemente identificamos com as sonoridades típicas de Ibiza, aquele local em Espanha, nas Ilhas Baleares, portanto, Mediterrâneo, onde as pessoas convivem praticamente apenas de noite e andam constantemente alteradas de forma a suportarem toda aquela, enfim, mais do que movida espanhola, aquele ritmo frenético e comportamento alucinante que se apodera daquela gente. Vocês talvez não saibam, mas as raves e aquelas festas noturnas acompanhadas de substâncias psicotrópicas começaram exatamente em Ibiza para acompanhar os ritmos calientes e sons característicos da música eletrónica, eu diria misturada com house, lounge, techno e todas essas correntes musicais insuportáveis, pelo menos para mim, claro. E é extremamente cansativo de ouvir. É isso o que eu chamo de martelos. Pois eu acho que este disco soa um pouco a isso mesmo. Até porque o músico não é o Michael Cretu. Até porque o músico vive desde há bastante tempo exatamente em Ibiza. O que naturalmente irá influenciar o seu processo criativo e as suas composições musicais, pelo estímulo
a que está constantemente sujeito. Acontece que desde há muito eu gosto bastante de um músico inglês que acredito todos conhecerem bem. Mesmo que não gostem, penso que todos sabem quem é. Michael Field. E o disco de hoje é o Tubular Bells. Não o primeiro, o original, mas o terceiro. Este aqui, em versão CD. Dizia eu que aprecio a música de Michael Field desde os anos 80, quando Moonlight Shadow chegou aos meus ouvidos através da rádio. Aliás, foi isso mesmo que eu vos falei quando apresentei aqui no canal do pequeno 7 polegadas, Moonlight Shadow, que reside na minha coleção. Gosto da música que ele compõe e da forma como toca os instrumentos, sobretudo a guitarra. E depois as vozes femininas que ele consegue trazer para a sua música, nomeadamente a de Maggie Reilly, artista que canta exatamente Moonlight Shadow. No seu essencial, Michael Field compõe música eletrónica. Embora com muitas outras influências, desde a pop até ao folk e celta. Mas falo de uma forma bem diferente de todos os outros artistas e bandas, não se tornando de forma cansativa ou repetitiva. Nota-se claramente que a sua música tem conteúdo, é feita com cabeça, tronco e membros, não sendo um conjunto de loops, samples, criados na porcaria de um computador. Enfim, é música em que o artista toca instrumentos reais e não apenas teclado multifuncional. Bom, Michael Field compõe música e grava discos desde bastante antes do tempo em que eu conheci a tal retirada do álbum Crisis, um álbum que eu ainda não tenho, confesso, e gostaria realmente de ter, embora não me preocupe com isso, já que não é prioridade para mim, tal como aconteceu com este e com muitos outros dos restantes. Quando chegar o momento, hei de conseguir esse Crisis. Ora bem, Michael Field gravou e editou alguns discos que deram um grande conteúdo à história da música. A título de curiosidade, o seu primeiro disco foi também o primeiro título que Sir Richard Branson editou na sua recentemente criada Virgin Records. Alguém sabe qual foi? Se souberem, escrevam aí nos comentários. Foi Tubular Bells, exatamente. Em 1972 era Michael Field, um jovenzinho de 18 ou 19 anos, quando Richard Branson lhe arranjou, talvez tivesse seguido, uma casa de campo transformada num estúdio um pouco rudimentar e relativamente improvisado naquele tempo, a Manor House, ou Manor, algo assim, para gravar um disco com um orçamento bastante limitado. O resultado foi aquele que eu penso todos saber. Um disco conceptual, excelente,
e um sucesso enorme de vendas ao longo dos tempos. E The Manor, que em português se pode traduzir por o estábulo, serviu para Michael Field gravar a larga maioria dos seus discos. Eu não tenho grande conhecimento sobre a discografia de Michael Field, embora saiba que ele lança discos como os coelhos se reproduzem. Tem assim uma discografia muito extensa e da qual eu simplesmente tenho alguns registros discográficos. No entanto, tive sempre curiosidade em descobrir mais da música dele, ou seja, vontade de ter mais discos, embora Michael Field não fosse nunca, nem é uma prioridade para mim. E gostando imenso desse Tubular Bells, que entretanto fiquei a conhecer, sim, faz parte da minha coleção, achei interessante ter visto um dia nas lojas FNAC e já em plena década de 2010 este Tubular Bells 3. Naturalmente que não desperdicei a oportunidade e trouxe-o comigo, trazendo-me imediatamente à memória a introdução inconfundível do primeiro volume e que ainda hoje me desperta arrepios por vários motivos, os quais irei partilhar com vocês quando vos falar desse Tubular Bells original. Ora, se Michael Field tem aqui este volume 3, é porque, algures no tempo, ele terá gravado e editado um Tubular Bells 2, não é? Porém, eu confesso que nunca o vi à venda, nunca o ouvi, e por isso desconheço por completo como soa, e por conseguinte, se eu gosto ou não gosto do disco. Por isso, não posso fazer comparações, senão com o primeiro Tubular Bells. No entanto, duas coisas. Primeiro, que através de notícias que Michael Field tinha passado a residir em Ibiza, Espanha, tendo um estúdio, tendo montado um estúdio brutal e fabuloso, todo high-tech. E segundo, que o som e tipo de música desse Tubular Bells 3, ou deste Tubular Bells 3, seria um pouco diferente daquele registro original, pois é natural, não é? Decorreram várias décadas desde então. Até porque este aqui tem 11 faixas, o que se traduz em peças mais curtas, ao contrário do que acontecia com os discos mais conhecidos dele, com faixas mais longas. Bom, posso dizer-vos que aqui Tubular Bells 3 não me encanta grandemente, sendo até uma certa desilusão para mim. Como eu disse anteriormente, toda a natureza, ambiente e envolvente em termos musicais daquelas correntes e filosofias de vida de Ibiza chateiam-me bastante. Eu detesto música de dança, seja lá o que isso queira dizer. E infelizmente é o que mais se ouve aqui neste disco. E também não aprecio New Age ou música ambiental. A única semelhança com o Tubular Bells original, aqui, para além daqui da capa, não é?
acaba por ser a primeira música deste disco. As letras são pequenas. The Source of Secrets, em que... aliás, nem se consegue perceber. Em que Mike Oldfield vai repescar aquela outra intro e dá-lhe um novo arranjo. Até fica interessante. Mas isso, até entrar naquele ritmo e cadência de música eletrónica e lounge. Enfim, lá como se chama. E depois, também, na penúltima faixa, chamada simplesmente Secrets, em que, por escassos instantes, se ouve as Tubular Bells, acrescido de um outro som que eu não consigo explicar. Identifica-se, mas eu não consigo explicar qual é. Mas iremos ouvir, não é? Iremos ouvir agora aqui neste vídeo. E que passa completamente despercebido se não estivermos a prestar atenção. Enfim, eu diria ser um som muito eletrónico. Não se consegue perceber. Um som muito eletrónico e pouco orgânico, extremamente produzido aqui deste disco. Epá, não é para mim. É um disco muito trabalhado, está até bem produzido, mas tem todo aquele tipo de sonoridades a que sempre associa a Ibiza. É um ponto negativo para mim. Eu faço normalmente o seguinte exercício mental. Como seria se Jean-Michel Jarre tocasse Tubular Bells ou qualquer outro disco de Michael Oldfield? Pois a resposta que se formula em mim é exatamente este aqui. É uma beca aborrecida. Atribuindo-lhe eu uma nota, enfim, sim, em 10 valores. Claro que não desfazendo, quer no João Miguel ou no Miguel aqui, ok? Continuo a considerar a música de ambos interessante até. E olhem, traz-me também à memória um excelente músico e artista japonês chamado Kitaro. Música ambiental ou transcendente. Muito apropriada para meditação. Aliás, é essa mesma avaliação que posso fazer aqui deste Tubular Bells 3. Um disco interessante para meditar, que serve mais para, eu diria, completar a discografia de um músico do que para venerar e ouvir frequentemente. É, pois, mais um. Tem, contudo, uma faixa que eu gosto imenso. A número 7, chamada Man in the Rain. Mas perde-se um pouco no meio de todas as outras e muito mais, enfim, elaboradas, instrumentais e eletrónicas e, claro, ambientais. Porque é que eu gosto imenso de Man in the Rain? É que ela é cantada por... Adivinharam, meus amigos e amigas? Uma voz feminina. Mas infelizmente não é Maggie Reilly, que eu sempre pensei ser. É uma tal de cara que é desconhecida para mim, de uma banda que eu, enfim, também desconheço. Polestar, possivelmente será uma banda de Ibiza. Bom, mas as semelhanças com a Maggie Reilly são de facto bastante grandes. Ouçam e digam lá se eu estou a exagerar. A propósito, vocês conhecem este disco? Ou por acaso têm? Escrevam aí nos comentários e manifestem a vossa opinião. Man in the Rain é de facto, para mim,
a melhor faixa do disco, mas sabe a pouco, apesar de cortar a monotonia toda a envolvente. Muito largo. O disco apresenta também como vocalizações adicionais de um outro artista, Heather Burnett, de quem eu também nunca ouvi falar. De resto, Tubular Bells 3 não tem realmente nada de especial, onde até todo o conceito faz lembrar isso. Tudo muito claro, muito branco, tudo muito espartano, dando a entender que as pessoas vivem todas para aquelas noites quentes e loucas. Eu diria tratar-se de um disco quase art deco, em que a perfeição reside na escassez e em que tudo o que não é essencial corta a beleza das coisas. Não só o que eu quero dizer, apesar de não perceber porque é uma mulher. A capita nem é bem uma capa. A capita nem é bem uma capa, mas sim desdobrável. Papel cochido. Na frente apenas aqui as Tubular Bells, outra semelhança no disco original, dando a indicação de quem se trata e do título deste registro. Depois, na parte de trás, temos, não sei se dá para ver, isto é muito reflexo. Então, assim. E na parte de trás temos o Michael Field, a seta, vestidinho branco. Caramba, é que não dá mesmo para ver, peço desculpa. Vestidinho branco, quase nem se nota. Intencional, acredito, mas é arte que não me diz nada. Fogo. É arte que não me diz nada. Depois, desdobrando o folheto, temos, enfim, no interior os créditos do disco. Possivelmente não dá para ver, não dá para vocês verem. Os créditos do disco de um lado e umas imagens do outro. E sabem o que me chama mais a atenção nestas pequenas imagens? Aqui nesta imagem, aqui as colunas BW, ou Bowers & Wilkins Nautilus, as originais, são um colosso de colunas de som, fabulosas e verdadeiras obras de arte. Alguns estúdios estão equipados com elas, como monitores de som. E, pelo que me dá a entender, deduzo que os estúdios do próprio Michael Field façam parte desse pequeno grupo já exclusivo. Tubular Bells 3, o disco, foi editado pela Warner Music. Está aqui nestas letras pequenas, não se consegue perceber nada. Warner Music, que com o passar dos anos se tornou um gigante do mercado discográfico, e foi produzido pelo próprio Miguel Campo Velho. E pronto, é isto. Hoje um CD é um pouco cansativo. Aliás, nota-se bastante bem a digitalite, ou seja, os efeitos da tecnologia digital nas gravações de discos,
tornando-as mais cansativas de ouvir. Não é defeito, mas é feitio. E esta é uma das grandes desvantagens dos CDs. Quanto maior a resolução e a largura de banda, mais difícil se torna para o nosso cérebro de assimilar a informação com tranquilidade, paz de espírito. Beijos e abraços, amigos e amigas. Aliás, é ao contrário. Obrigado pelo tempo que despenderam a assistir ao vídeo de hoje. Desejo-vos a todos boas audições e até ao nosso próximo encontro. Fiquem bem, ok?